grande abraço a todos. Sejam bem-vindos a mais um Arquivo Histórico. O programa de hoje vai falar de um dos temas mais importantes e total conhecimento para todos. E você é o nosso convidado. Vem com a gente. Mas antes, quero lembrar a todos que podem acessar a Memory News no Facebook. Acesse agora a Memory News no Facebook com muita informação para você, prestação de serviço e esporte. Vocês não podem deixar de curtir. Tem o nosso canal no YouTube, o MemoryTube, que também vai estar esse vídeo. E tem o nosso blog, memoriavance.blogspot.com, memoriavance.blogspot.com. Fique ligado também na fanpage regional CNC. As notícias da sua cidade você acompanha no CNC. Não deixe de curtir. É muito importante o CNC sempre prestando serviço para todos os moradores, não só da região em si de Carapicuíba, mas também das outras cidades. Fique ligado. Vamos acompanhar o tema de hoje. As duas novidades na Memory. Estamos no Instagram, pela página chamada News Memory, e no Twitter. No Instagram, News Memory, você segue a gente com fotos de notícias, publicações e pautas importantes. E no Twitter, tweetando todas as informações importantes para você. No Twitter se chama M Tweetando, Memory Tweetando. Digita M Tweetando que você encontra o logotipo igual do perfil do Facebook, do YouTube e também do Instagram. A todos, muito obrigado por acessarem o Instagram, que está com mais de 100 pessoas seguindo. Começou semana passada e já está com essa quantidade. Continue seguindo o Instagram e também siga a gente no Twitter. O Arquivo Histórico vai contar o tema do jornalista Ricardo Boechat, a história, sua biografia e também tudo que fala sobre o jornalista de grande destaque na mídia. Boechat já esteve presente nos principais jornais do país, como o Globo, o Dia, o Estado de São Paulo e o Jornal do Brasil. Nasceu em Buenos Aires no dia 13 de julho de 1952. Faleceu em São Paulo no dia 11 de fevereiro de 2019. Seu último trabalho na comunicação foi no Grupo Bandeirantes de Comunicação, onde estava desde 2004, quando começou como âncora do noticiário matinal da Band News FM em 2005. Inicialmente no bloco local da filial carioca, passando o ano seguinte para a apresentação da faixa matinal da rede, quando também passou a ancorar o jornal da Band na rede Bandeirantes. Também acionava uma coluna semanal da revista Isto É. Biografia. Filho de um diplomata brasileiro e da argentina Mercedes Carrascal, nasceu na capital argentina enquanto o pai estava a serviço do Ministério das Relações Exteriores. Boechat era pai de 6 filhos, sendo 2 do casamento com a jornalista Verusca Seibel. Iniciou sua carreira na década de 70. Como repórter do extinto jornal Diário de Notícias, também nessa época iniciou sua carreira como colunista, colaborando com a equipe de Ibrahim Sued. Em 1983, foi para o jornal Globo. Em 1987, ocupou por 6 meses a Secretaria de Comunicação Social no governo Moreira Franco, de 1987 a 1991. Após o período, voltou para o Globo,
até ser demitido em 2001. Em 2004, estreia no Grupo Bandeirantes de Comunicação, como comentarista do Jornal da Noite. Ganhou reconhecimento nacional através da Band News FM, quando passou a ancorar o jornalístico matinal da filial do Rio de Janeiro, em 2005. No ano seguinte, Boechat passou a ser âncora do principal jornalístico das manhãs da rede após a saída de Carlos Nascimento. Consequentemente, foi alçado como âncora do Jornal da Band, na rede Bandeirantes. Boechat logo se tornou uma das principais figuras da rádio e da TV. Mesmo com as mudanças para São Paulo, o jornalista continuou apresentando o jornalístico local do Rio de Janeiro, diretamente nos estúdios da capital paulista. Escândalo no setor de telefonia. Isso é no Controvérsias. Ao participar das reportagens na guerra pelo controle das companhias telefônicas no Brasil, a sua participação foi citada em reportagem publicada na revista Veja, em junho de 2001. O colunista foi demitido de O Globo e da Rede Globo, onde tinha uma coluna no Bom Dia Brasil. Quando a revista publicou o trecho de um grampo telefônico em que revelava ao jornalista Paulo Marinho o conteúdo das matérias que foram publicadas pelo jornal, a decisão dos diretores da empresa foi unânime. Eles alegaram que o comportamento do jornalista feria o código de ética da empresa. Marinho trabalhava para Nelson Tanuri, principal acionista do Jornal do Brasil e aliado da TIM, empresa que disputava o controle da Teleming Celular e Telenorte Celular, em confronto com o banqueiro Daniel Dantas. O escândalo revelou alguns dos métodos empregados nas guerras pelo controle das companhias telefônicas, na qual ocorriam grampos a jornalistas, notícias plantadas e envolvimento do grupo Poderosos. Flagrado nesses grampos, a situação ficou insustentável na Globo. Nos últimos anos, antes da demissão, o jornalista, com sua coluna em O Globo, a mais lida do jornal, transformou-se num dos mais influentes jornalistas do país. Também deu início ao primeiro escândalo de quebra de sigilo do painel do Senado Federal, quando, em 2000, revelou falhas de segurança do painel do Senado. Pouco depois, disse que a senadora Heloísa Helena teria traído o Partido dos Trabalhadores, em votação que cassou o mandato do senador Luiz Estevão. Antes da demissão, deixou claro ter uma cópia da lista de votação. Mesmo assim, ou por isso, ele não foi inquirido pelo Conselho de Ética do Senado por não ser político. Discussão com Silas Malafaia. Em 19 de junho de 2015, Boechat e o pastor Silas Malafaia protagonizaram uma discussão de grande repercussão. Tudo começou quando, no dia 17 de junho, o jornalista decidiu comentar em seu programa na rádio Band News FM sobre a onda de crimes causada pela intolerância religiosa, afirmando que os evangélicos são uma massa monumental de brasileiros. Sempre ficam muito sensíveis quando se faz alguma crítica que generalize a abordagem. E nesse sentido, eu quero deixar bem claro que essa crítica é uma crítica muito dirigida a pastores e algumas igrejas neopentecostais e alguns grupos específicos dentro de algumas agremiações religiosas que estão estimulando e levando a cabo ações de hostilidade contra ações religiosas, especialmente as religiões de origem africana. Esse trecho despertou a fúria de Silas Malafaia, que sentiu-se ofendido e, através do Twitter, escreveu que o jornalista estava falando asneira e também o chamou de idiota.
Ao ver as mensagens do pastor enquanto falava ao vivo pela rádio Band News FM Fluminense, Boechat resolveu responder às acusações, atacando Silas Malafaia, além de ter chamado de idiota, paspalhão, pilantra, tomador de grana de fiel, explorador da fé alheia. Segundo Boechat, Malafaia gosta muito de palanque, mas deixou claro que não vai se envolver em brigas ou entrar na onda dele. Alegando que seu salário e seus patrimônios vêm do seu suor, não do suor alheio, chamou Malafaia de charlatão, que usa o nome de Deus e de Cristo para tomar dinheiro dos fiéis, um tomador de grana, e muitos outros. Diz que não tem medo de Malafaia. E complementou que é no âmbito das igrejas neopentecostais que estão acontecendo atos de incitação à intolerância religiosa, mais do que em outros ambientes, mas garantiu que não estaria fazendo nenhuma generalização, como Malafaia insinuaria, citando o exemplo a seu ver o positivo do pastor João Melo, que da Igreja Batista da Vila da Penha. Silas Malafaia passou o dia escrevendo mensagens a Ricardo Boechat, além de ter gravado um vídeo para retrucar o jornalista. No vídeo, ele acusa Boechat de perder a linha, dizendo que ele não tinha e não foi imparcial aos ataques contra os cristãos na parada gay de São Paulo. O pastor também ameaçou processar o jornalista, bem como desafiou Boechat para um confronto cara a cara em um programa. Malafaia também acusa o jornalista de não ter moral e alegou que a mãe da menina atacada na saída do terreiro seria frequentadora da sua igreja. Para completar, disse que Boechat dá chilique no microfone e quando não gosta de alguma coisa. Ele também reafirmou que iria intimidar o jornalista na justiça. Posteriormente, em audiência judicial, ambos se retrataram. Morte. Boechat morreu no dia 11 de fevereiro de 2019, na queda do helicóptero que trazia de Campinas para São Paulo. Depois de realizar uma palestra na cidade do interior paulista, a aeronave caiu na rodovia Anhanguera, embaixo do viaduto de interligação com Rodoanel, na Grande São Paulo, chocando-se com um caminhão e incendiando-se. Também morreu no acidente o piloto da aeronave. O motorista do caminhão teve apenas ferimentos leves. Acidente que matou Ricardo Boechat. Âncora da rede Bandeirantes voltava de uma palestra em Campinas, a cerca de 100 quilômetros da cidade paulista, quando a aeronave que estava caiu sobre a rodovia. O jornalista Ricardo Boechat, de 66 anos, morreu na queda de um helicóptero. Boechat voltava de um evento em Campinas. E no evento, voltado para funcionários da farmacêutica Libes, o jornalista participou de uma conversa com o presidente da empresa, Alcebiades de Mendonça Ataíde Júnior. Devido à tragédia, a programação da convenção foi cancelada nesta tarde. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a aeronave onde Boechat estava caiu no quilômetro 7 da pista, no sentido da rodovia Castelo Branco, e o acidente também envolveu um caminhão. O motorista da carreta foi socorrido com ferimentos leves por uma equipe de socorristas da própria concessionária que administrava a via. O capitão Augusto Paiva, da Polícia Militar Rodoviária de São Paulo, disse que o helicóptero fazia um pouso de emergência quando foi atingido pelo caminhão que tinha acabado de passar pelo pedágio, pela faixa do sem parar. No momento em que o resgate chegou, os bombeiros apagaram o fogo do helicóptero e bloquearam o trânsito da rodovia. O local continuou fechado para o tráfego e estava sendo avaliado para a perícia da Polícia Civil e da Aeronáutica.
Segundo informações do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, a CENIPA, Ronaldo Quatrucci era o piloto do helicóptero que também morreu no acidente. Quatrucci também era um dos donos da empresa, a RQ Serviços Aéreos. A aeronave. Também, segundo os bombeiros, a aeronave onde estava Boechat era do modelo Bell, número 206B, com prefixo PT-HPG. A empresa proprietária do equipamento é a RQ Serviços Aéreos Especializados. A Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, informou que a aeronave estava em situação regular, com o certificado de CA válido até maio de 2023. E a inspeção anual de manutenção em dia até maio de 2019. O monomotor tinha capacidade máxima de 4 passageiros, mais a tripulação. Segundo a ANAC, as investigações sobre as causas do acidente estão sendo conduzidas pelo 4º Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, SERIPA, do Comando da Aeronáutica. De acordo com a Força Aérea Brasileira, a primeira etapa do processo de investigação é coletar dados, tirar fotografias da cena do acidente, retirar partes da aeronave para análise, reunir documentos e ouvir relatos de testemunhas. O objetivo, segundo a FAB, é prevenir que novos acidentes do tipo ocorram. Reações. A morte de Boechat chegou aos Trending Topics do Twitter na tarde desta segunda-feira e levou importantes nomes e instituições brasileiras a se manifestarem. Por meio de sua conta no Twitter, o presidente Jair Bolsonaro disse que recebeu com tristeza a notícia da morte de Boechat. Segundo ele, minha solidariedade à família do profissional e colega que sempre tive muito respeito, bem como do piloto. Que Deus console a todos, afirmou o presidente. O vice-presidente da República, o general Hamilton Mourão, manifestou seus sentimentos às famílias de Boechat e do piloto do helicóptero, que estendeu também aos membros da imprensa. Aos profissionais da rede Bandeirantes, rádio e televisão, extensivos à classe jornalística, pela triste notícia do acidente que o vitimou, Deus o comando. Em nota, a Prefeitura de São Paulo lamentou a morte do jornalista e se solidarizou com sua família e amigos. Boechat teve destaque em todas as funções que desempenhou no jornalismo, seja como repórter, comentarista ou apresentador, sempre empenhado em retratar os fatos de maneira precisa e correta. Passou pelos principais veículos de comunicação do país, disse a matéria da Prefeitura. A morte de Ricardo Boechat causou um impacto tremendo dos profissionais do jornalismo, não só da rede Bandeirantes de televisão, mas também dos outros veículos alheios. Como profissional, Boechat se destacava por dizer sempre a verdade e estar compromissado com a notícia correta. Não era um jornalista que tinha envolvimento com nenhum partido, com políticos ou diretamente só com o canal que trabalhava, mas ele sempre tinha liberdade para falar o que bem entendia. Sua morte causou um impacto tremendo em todos da imprensa, pois no momento em que se destacava no auge de sua carreira como jornalista, sendo um dos maiores do Brasil, a sua morte causou impacto tremendo no Brasil e também para todos aqueles que ouviam de manhã pela rádio Band News FM os seus comentários precisos sobre política, economia e
tudo aquilo que influenciava a vida das pessoas. A todos os profissionais e canais de televisão, o respeito e solidariedade com a família. Um grande profissional que até hoje faz falta para o jornalismo brasileiro e que deixará um legado que entrará para a história. O Arquivo Histórico termina agora. Para maiores informações, você acessa o nosso site no Facebook, o blog Memory Avance, memoriavance.blogspot.com. As notícias importantes e atualizadas você acompanha no Memory Avance. Falando de esporte, do mundo, da política, da economia, previsão do tempo, você não pode deixar de acompanhar. Quer ficar ligado no Facebook da Memory News? Acesse agora a fanpage de notícias que não para de crescer. A Memory News que sempre busca informações de qualidade para todos. Prestação de serviço, esporte. Você está no lugar certo, na Memory News. Acesse, não deixe de curtir a Memory News. Acesse também o nosso canal no YouTube, o Memory Tube. Se inscreva em nosso canal. É de graça, vocês vão gostar. Os vídeos produzidos pela Memory você acompanha no Memory Tube. E o nosso parceiro, o CNC. Carapicuíba nua e crua. O CNC é um dos portais regionais de maior destaque e credibilidade da região. Não deixe de acompanhar. O CNC, a fanpage do CNC. Fique ligado. Curta a página, vocês vão gostar. Grande abraço a todos. Um prazer imenso estar com você na sua casa, seja no seu trabalho, seja na escola, seja no seu carro, na sua condução, ou na rua mesmo, você estiver me acompanhando. É um prazer imenso estar com você sempre. Grande abraço a todos e até a próxima. Aonde você estiver, a Memory News está com você, sempre. Duas novidades na Memory. Estamos no Instagram, pela página chamada News Memory, e no Twitter. No Instagram, News Memory, você segue a gente com fotos de notícias, publicações e pautas importantes. E no Twitter, tweetando todas as informações importantes para você. No Twitter se chama M Tweetando, Memory Tweetando. Digita M Tweetando que você encontra o logotipo igual do perfil do Facebook, do YouTube e também do Instagram. A todos, muito obrigado por acessarem o Instagram, que está com mais de 100 pessoas seguindo. Começou semana passada e já está com essa quantidade. Continue seguindo o Instagram e também siga a gente no Twitter. O Arquivo Histórico termina agora. Para maiores informações, você acessa o nosso site no Facebook, o blog Memory Avance, memoriavance.blogspot.com. As notícias importantes e atualizadas você acompanha no Memory Avance. Falando de esporte, do mundo, da política, da economia, previsão do tempo, você não pode deixar de acompanhar. Quer ficar ligado no Facebook da Memory News? Acesse agora a fanpage de notícias que não para de crescer. A Memory News que sempre busca informações de qualidade para todos. Prestação de serviço, esporte. Você está no lugar certo, na Memory News. Acesse, não deixe de curtir a Memory News. Acesse também o nosso canal no YouTube, o Memory Tube. Se inscreva em nosso canal. É de graça, vocês vão gostar. Os vídeos produzidos pela Memory você acompanha no Memory Tube. E o nosso parceiro, o CNC. Carapicuíba nua e crua. O CNC é um dos portais regionais de maior destaque e credibilidade da região. Não deixe de acompanhar. O CNC, a fanpage do CNC. Fique ligado. Curta a página, vocês vão gostar. Grande abraço a todos. Um prazer imenso estar com você na sua casa, seja no seu trabalho, seja na escola, seja no seu carro, na sua condução, ou na rua mesmo, você estiver me acompanhando. É um prazer imenso estar com você sempre. Grande abraço a todos e até a próxima. Aonde você estiver, a Memory News está com você, sempre.